O Delas foi criado com o objetivo de promover pautas sobre as mulheres e a evolução da representatividade delas na sociedade. Surgimos pelo reconhecimento aqui da Câmara Municipal de Aracaju em termos mais voz, força, cuidado, informação e apoio às mulheres. A convidada desta edição é a cientista social e militante do movimento Mulheres, a Larissa Carvalho. Hoje nós iremos tratar sobre a importância da representatividade da mulher na política. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Obrigada, Larissa. obrigada, Liliane. Obrigada, Marta. Larissa, nos últimos anos o Brasil vivenciou uma progressão no debate político em torno das questões femininas. Temas como assédio, aborto, a pobreza menstrual, maternidade e carreira, tudo isso vem sendo discutido amplamente na sociedade e vem ganhando um espaço no cenário político. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses avanços, que ainda são muito pequenos, mas que pelo menos agora a gente já está conversando sobre temas como, por exemplo, a pobreza menstrual. Então, as pautas das mulheres, cada vez mais elas ganham visibilidade. A cada conquista que a gente vai tendo, outras pautas vão surgindo. Não significa que a gente já esvaziamos as pautas anteriores, as pautas das gerações que vieram antes de mim. Conquistamos o voto, né, o direito ao voto, conseguimos o direito de sermos eleita. Eu escutei uma entrevista da deputada federal, Benedita da Silva, que foi deputada na Constituinte em 88, na qual ela disse que quando ela chegou na Câmara não tinha banheiro feminino. Então, só para quantos anos tínhamos de política, né, de um Estado ativo e no Congresso que representava o povo não tinha um banheiro feminino, né, ou seja, não era um lugar para mulheres estarem. E a cada dia a gente consegue galgar um degrauzinho, mas a cada degrau que a gente sobe, mais um aparece na frente. Hoje as mulheres, elas têm, a escolaridade das mulheres ela é maior do que a dos homens, apesar de ganharmos menos, ocupando os mesmos cargos. E conseguimos agora expor mais amplamente as nossas pautas. Eram pautas que não eram, que eram sentidas por outras gerações, né? Mas agora a gente consegue colocar temos mais liberdade, na verdade, de colocar elas em pauta. O abuso. Quantas mulheres a gente conhece que sofreram abuso? Quantas vezes vocês escutaram da mãe, da avó? Cuidado na rua, olha como senta, cruza a perna, não fala com estranho, não conversa com estranho, não aceita nada de ninguém. Isso eram sempre os recados que eram dados às mulheres, mas eram alertas relacionados ao abuso, que elas sofriam também, mas que não tinha a palavra abuso, não tinha conotação, não tinha... Elas nem sabiam que era um abuso, que era né? natural, mas elas sabiam que tinham que cuidar da gente, porque era algo sofrido e que não era para a gente passar por aquilo. E aí muitas coisas vão aparecendo. A pauta, por exemplo, da pobreza menstrual. Na minha adolescência, a gente não discutia a pobreza menstrual. Eu sou de uma geração que chegamos em um momento, uma geração que militava na juventude, que veio do movimento estudantil, que militava ativamente por políticas públicas de juventude, em que a gente esgotou certas pautas. Eu lembro que a minha última grande pauta da minha geração de juventude era a PEC da juventude, que a gente conseguiu esgotar. E aí vem a pauta da pobreza menstrual, que é uma pauta extremamente sensível, e quando você passa a refletir sobre o tema, pensa, por que nunca discutimos? Falamos sobre isso. Eu tive essa mesma impressão. Por que nunca falamos sobre isso? Por que nunca falamos sobre a higiene das mulheres em situação de rua? Isso me fez refletir como é que essas mulheres ficam menstruadas, né? Ou a invisibilidade delas é tão grande que é uma pauta que nunca veio à tona. Por que ela veio à tona? Porque as mulheres começaram a galgar outros espaços. E essas pautas são de mulheres. Então a gente não espera que os homens falem delas. Até o homem está pouco se importando com a pobreza menstrual, eles não menstruam, né? Então, por isso a importância da representatividade, na verdade, das mulheres na política. Para as nossas pautas serem ouvidas. Sabe? A pauta da maternidade é um tabu na sociedade brasileira e no meio político, uma parlamentar amamentar no meio de um plenário. Sabe? Então, assim, quanto mais espaços a gente vai alcançando, mais um degrau a gente sobe e mais um degrau aparece para a gente superar.
Isso que você estava falando, eu estava aqui pensando em algumas coisas. Uma delas é essa questão da pobreza menstrual, que é uma pauta recente. Eu acho que começou a se conversar sobre pobreza menstrual de uns 2 anos para cá, mais ou menos. Pelo menos foi quando eu tive conhecimento. Claro que já se falava em alguns momentos, assim, ganhou, digamos, um caráter nacional, um debate maior, nacional, de uns 3 anos para cá. E aí eu lembro que quando eu vi isso e parei para pensar, refletir sobre isso, eu falei, nossa, como eu estou num lugar privilegiado. Né, porque eu nunca pensei que isso realmente era um problema, porque era uma coisa que era extremamente natural para mim. A compra de um absorvente, a minha higiene, e aí você vai e sai daquele lugar e começa a pensar, realmente, se para mim é desconfortável, imagine para mulheres que não têm a condição e o acesso de comprar um pacote de absorvente que custa R$3, né? É trocar um alimento por um item que, teoricamente, é supérfluo, né? Porque você consegue conter de outras formas, só que, para isso, em contrapartida, quando eu contenho de outra forma, eu estou aumentando os riscos da saúde da própria mulher. Isso me marcou bastante, eu comecei a ler muito sobre isso. Eu lembro que eu me dediquei bastante a isso no início da pandemia. Foi porque exatamente era isso que eu ia dizer no momento que estourou. Porque quando veio a pandemia e veio aquele frisson que a gente queria falar sobre higiene, era para falar sobre higiene o tempo todo, os cuidados. E as pessoas em situação de rua, como é que elas fazem os cuidados? E a gente começou a pensar no básico. No sabão, lá você se escutava todos os dias. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Mas as pessoas nas ruas não têm o sabão para lavar a mão. Não tinha água nem o sabão para poder lavar as mãos. E aí, a partir desse debate sobre higiene que a pandemia trouxe, veio à tona algo que o movimento já discutia, que era a pobreza menstrual, mas ficou muito mais gritante, né? As pessoas ficaram em casa, ficaram na rua, as pessoas em situação de rua. E aí teve um momento na pandemia, que eu estava passando aqui pelo centro, naqueles dias que você pega o carro, estava trancado, né? Aí você pegou o carro, aquela cidade vazia. Vou ver o céu. Vou ver o mundo. E tinha uma moça enrolada num saco de lixo, aqui na cintura. Ou seja, ela estava menstruada. E a única coisa que ela tinha para não exibir a menstruação era um saco de lixo. Porque ainda tem isso, né? Se a gente se sujar de menstruação, meu Deus, o mundo acabou. É um desaforo, né? A gente entra em qualquer lugar, tem um pacote de camisinha. Tem lá uma camisinha para ser distribuída, mas a gente entra nos banheiros e não tem um absorvente. A gente entra nos banheiros das instituições públicas e não tem um absorvente. Não tem mulheres ali, as mulheres não estão suscetíveis. E aí você pensa na escola. Na mesma escola em que as crianças vão, muitas crianças vão no intuito da merenda escolar. E as meninas que menstruam, que deixam de ir para a escola porque estão menstruadas e não tem o absorvente. E aí você escuta relatos absurdos sobre isso. Inclusive de mulheres que usavam o miolo do pão como absorvente. Então, eu fiquei bem impressionada. E outra coisa que a gente falou foi a questão da amamentação na carreira, né? Eu amamentei 2 anos, eu fiz amamentação prolongada, 2 anos de cada filho. Eu tenho 2 filhos, no caso amamentei durante 4 anos. E eu sempre fui aquela de que eu botava o peito pra fora em qualquer lugar, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu estava alimentando meu filho e problema de quem achasse ruim isso. Mas, às vezes, assim, por mais que eu repetisse isso pra mim, que eu não preciso botar um paninho na cara do meu filho, que eu tô fazendo um ato que é natural, eu tô num shopping, eu tô num restaurante, eu tô em algum lugar público, e o meu filho tá com fome, e meu filho se alimenta do meu peito, né? Eu não preciso sair da mesa, sair do ambiente que eu estou para amamentar, porque aquilo ali é uma situação que tem um cunho sexual. Porque a partir do momento que você olha o seio de uma mulher amamentando e vê uma conotação sexual, a doença está na sua cabeça, né? E várias vezes eu percebia que as pessoas estavam incomodadas com o fato de eu estar amamentando. E eu nunca... você não tem vergonha? Não tenho vergonha nenhuma. Não tenho... Só que assim, em algum grau aquilo me incomodava, né? Aquilo me incomodava bastante. O porquê que eu tinha que sair do ambiente em que eu estava para ir para um lugar reservado para amamentar, porque o meu ato de amamentar o meu filho estava incomodando outras pessoas. Veja. E aí começou a criar, nessa época, uns 10 anos, esses loungezinhos de amamentação e tal, que é um lugar mais calmo, mais para recém-nascido e tal, mas o meu, eu já estava numa amamentação prolongada,
Então, mas ele é tão grande, já mama, mas ela é tão grande, já mama. E eu comecei a me questionar sobre esse papel da amamentação e acabei me envolvendo em algumas questões de amamentação. E esse é um tema que eu milito particularmente, sabe? Do quanto a gente é sexualizada o tempo inteiro. Até nos atos mais bonitos que a mulher tem, que é de nutrir o próprio filho. E aí imagino isso na política. Isso é uma das grandes barreiras que impede a mulher de acessar a política, a representação política, é a maternidade. Porque, por exemplo, para você entrar na política, você precisa fazer parte de um partido político. Para você conseguir ser candidato com viabilidade, você precisa ter uma vida pública política, participar de reuniões. E aí como é que você faz isso com a criança? Você... Ou insere a criança. Eu digo por mim, eu levo a criança. Sim. Mas você leva a criança irrepreendida, porque a criança tá ali, a criança está fazendo barulho, a criança tá fazendo zoada, Tá sendo correndo, criança, né? Tá sendo criança, mas ou é isso, ou você vai ficar em casa e não vai participar, enquanto os homens têm o pleno direito de exercer a vida política e social deles. Eu sou militante política e eu lembro eu fui a primeira da minha geração a ter filho, e a minha filha, com 1 mês, estava na rua já. Aí eu lembro na minha primeira reunião, eu fui repreendida de ter chegado com a minha filha. Por coincidência, um companheiro que era uma liderança, né, chegou com a filha pequena também, porque era dia de sábado, a mãe foi fazer outra coisa, ele levou o menino. Aí eu tive que fazer, agora repreenda ele também. Repreenda porque ele trouxe a filha, ou você só vai me repreender porque eu sou mulher? E eu não deveria estar aqui, porque aqui não é o espaço de eu estar, porque eu deveria estar em casa, tomando conta da menina, fazendo o almoço e arrumando a casa, porque é um espaço que não era meu. Então, na política você escuta muito. Não só escuta, como você percebe as atitudes de reafirmação de que ali não é o seu lugar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Que na verdade não só na política. Acho que quando a mulher ela galga cada vez mais espaços maiores, a sociedade faz questão de reafirmar qual é o seu lugar, que não é ali. E aí você tem que todos os dias estar batalhando. Então eu super admiro a mulher que disputa um processo eleitoral. Porque é difícil você disputar um processo eleitoral. Não é porque as pessoas vão lá, o mesmo companheiro que te dá um tapinha nas costas dizia isso aí, vai lá. É o que vai perseguir você durante É o que cala você no processo, eleição, né? Então, assim, é algo bruto, assim, é muito duro, sabe? Para a mulher entrar. Então, assim, é por isso que tem essa dificuldade da representação. Mas a gente precisa quebrar. E é quebrando essas barreiras. Impondo a nossa maternidade, né? Eu sou mulher, eu quero estar na política e quero ser mãe. Sim. E acho que isso também se entendendo como um ser político. Porque a minha geração fala muito que não gosta de política. Eu não gosto de política. E, na verdade, a vida da gente, viver é um ato político. Quando a gente vira a esquina, a gente já está tratando de política. A gente, no transporte, dentro de casa, a gente está fazendo política o tempo inteiro. E nós, mulheres, não nos acostumamos com essa ideia. Né? A gente entende a política como, eu não sou política. O que é não ser política? Não sou uma pessoa que circulo bem. E já é comprovado que as mulheres têm inteligência social muito superior ao dos homens. Na verdade, né? As mulheres são os maiores seres políticos. Exatamente. Porque é a mulher que está convivendo ali na comunidade. É a mulher que vai para o posto de saúde para marcar suas consultas, a dos filhos, e a do marido, a dos pais. Dos irmãos. Então, ela que sabe o que está acontecendo na saúde da sua comunidade. Se o posto está prestando, se o posto não está prestando. Na escola, se a merenda está, se o professor está indo, como é que está. É ela que movimenta a estrutura da comunidade. Qual é a diferença? Quando chega na associação comunitária, quem vira presidente é o homem. Mas, na verdade, quem está movimentando é ela. É ela que está ali movimentando as mazelas. Porque também na hora da gente ir para a representação, a gente dá um passo para trás e faz, não. Né? Porque também nós fomos moldadas à invisibilidade. Né? A mulher que se aparece demais, né? Que tem muita voz ativa. A mulher que se aparece demais não é legal, porque a gente aprendeu a ser bela, recatada e do lar. Né? Aí tem
Tem essa questão. Tem muito essa questão. Aproveitando o gancho da questão política, muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas, que era o que você justamente estava falando. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que até hoje persiste no nosso cenário. Eu gostaria que você falasse alguma maneira, né, alguma sugestão de como a gente pode vir a melhorar esse cenário de baixa representatividade. A gente já melhorou muito, obviamente, né, como você falou, mas como a gente pode melhorar ainda mais e tornar a gente não ter que virar pauta porque ocupou um lugar e ser uma coisa natural. Porque, por exemplo, o homem quando ocupa um lugar desse, é natural. E porque a mulher quando ocupa, vira notícia. Deveria ser natural, entendeu? Então, a legislação, ela permite que... A legislação permite, não, a legislação diz que 30% de cotas mínimas para um gênero. Só que há um problema, na verdade, dos homens interpretar a legislação. O que é mínimo virou obrigatório. Então, assim, é 30. Ninguém quer ser... Ninguém precisa passar de 30. Exatamente. Né? É tipo assim, é 30, se tiver mulher a mais, tira, porque um homem não pode ter um homem a menos. Né? É uma questão, assim, para você adentrar a política, você precisa entrar no partido político. Não tem como. E aí os partidos políticos precisam, na verdade, criar políticas internas de empoderamento. Todos os partidos falam de empoderamento das mulheres. A gente chega no processo eleitoral, todo mundo quer mulher de vice, tem, né? Até a sigla mulher, né? Tem o Partido da Mulher, que tem os deputados homens. Todo mundo fala do empoderamento das mulheres, da participação das mulheres na política, mas, na prática, não existe nenhuma movimentação. Né? Não existe movimentação. Máximo de perspectiva de empoderamento político que você tem na eleição é as mulheres para cumprir a cota. E se tem uma raiva que eu tenho dessa palavra, assim, a cota das mulheres. Eu também. É uma coisa que também me irrita bastante. Parece que é obrigado, né? E eu acho que é. Não, é obrigado, mas na verdade o que me deixa doente com isso é o fato de que eu preciso que elas venham para ajudar o partido. Né? Sendo que você tem 4 anos, que seja 4 ou 2 anos para pegar aquelas mulheres, preparar aquelas mulheres, né, na militância do partido, inserir quais são as suas pautas, para onde você vai, né, mapear, enfim, preparar aquelas mulheres que são filiadas ao partido para trabalhar, para serem nomes, mas aí já começa a concorrer com outros nomes que já estão há mais tempo, né? Na verdade, a gente começa a concorrer com os homens. Isso. A gente começa a concorrer com os homens e na medida em que você vai se desgastando, ei, peraí que fulana tá crescendo demais ali, vai dar trabalho na eleição. Fulana é para estar na política, para me ajudar, para ser cota. Mas para ganhar é outros 500. Exato. É outros 500. Aí até é uma pergunta, mas você tá para cumprir cota, né? E não, tô para ganhar, né? Mas assim, sabe que é difícil ganhar, mas... Tô pra cumprir. O partido entende que é para cumprir cota, né? E as mulheres, boa parte delas que têm sim intenção de ganhar, se aproveitam no sentido bom da coisa, né? Aproveitam a oportunidade. Para tentar levantar seus nomes, enfim, mostrar suas lutas e tal. Mas é um processo que me incomoda bastante. Eu trabalho com marketing político há muitos anos. E há muitos anos eu sou a única mulher da equipe. Sabe? E aí, só que agora eu brinco com eles. Eu digo assim, olha, é o seguinte, aqui quem fala primeiro sou eu. Eu sou a rainha. e na monarquia, aqui, que é essa sala, quem fala primeiro sou eu. Quem diz por último, quem diz a última ordem sou eu. Já pra brincar. Porque sempre que eu ia falar alguma coisa, alguém vinha e falava por cima. E aí eu falei, olha, para que a gente não tenha uma briga, para que eu não precise palestrar aqui sobre isso, vamos fazer o seguinte, aqui é uma monarquia, eu sou a rainha e vocês, agora quando eu falo, todo mundo tem que ficar calado, certo? Pronto, aí a gente resolveu e acabei levando na brincadeira e expliquei para eles o quanto era desagradável toda vez que eu falava uma coisa, ter alguém para poder me interromper e dizer, não, porque eu acho isso, não, veja, não tá na hora de você achar nada, quando eu terminar de falar, aí você vai e fala, porque esse silenciamento é um silenciamento que ele é automático, né? É como se o que eu estivesse falando não tivesse muita validade. Não tem importância, até porque você não entende.
Entendeu? Chegou agora, né? A mulher chegou Você não agora. entende. Por exemplo, 2020 a gente teve uma ascensão de candidaturas, né? Sim. E de mulheres eleitas a vereadoras. Inclusive com representatividade, né? Um número mais expressivo de mulheres negras vereadoras. Tivemos mulheres trans, temos, né? Inclusive o exemplo aqui da companheira Linda Brasil. Em 2021 tivemos um problema, que é a violência política de gênero, né? Toda semana você recebe um vídeo na rede social de uma vereadora que está sendo silenciada na casa do povo. Né? Então, assim, a gente também fala de representação política, a gente quer ampliar os espaços, né, das mulheres. As mulheres, quando chegam lá, existe o processo de silenciamento delas. E muitas vezes os próprios companheiros de partido ou de bancada, eles nem sabem que estão fazendo isso. Eles nem percebem, porque é uma coisa que é inerente, né? Exatamente. Tá falando aí, mas daqui a pouco vai chegar a minha vez, eu vou falar e tal. E muitas vezes não é na intenção de diminuir. É simplesmente porque... É aquela questão, como eu falei, a sociedade, na verdade, exato. tentando te dizer qual é o seu lugar. Isso, e o seu lugar não é ali. Por exemplo, quantas reuniões vocês participaram, mista, né, entre homens e mulheres, que na hora que a mulher pega a fala, sempre alguém vai no banheiro, começa uma rodinha de conversa ali, e ninguém tá prestando atenção no que ela tá falando. O que eu sinto muito também... Porque o que ela fala não é importante. É porque além de eu ser mulher, eu pareço mais jovem do que a minha idade. Então as pessoas têm mania de me arguir sobre o meu trabalho. E você trabalha com quanto tempo com política? Então, isso é formada, sou sempre com a tentativa de me diminuir. Porque além de ser mulher, eu pareço ser nova. De fato é um lugar que não é pra gente, né? Não é. Não é, eles não entendem. Porque quando você é mulher mais velha, eles meio que, não, veja. Tipo, bem pouco. Mas quando já é mulher e ainda aparece jovem... Eu milito há 20 anos. Novinha assim, mas eu milito há 20 anos. Mas porque eu comecei cedo. Então, você imagine, eu há 10 anos atrás, eu já tinha uma bagagem grande política, já tinha história política. E mesmo assim, eu lembro que as pessoas, quando queriam conversar comigo, me chamavam de menina. Ô menina, vem aqui. E aí, não é que me ofende, pelo contrário, menina, assim, novinha, mas a forma com que elas falavam comigo era no sentido de dizer, menina, fique quieta, você é uma criança, você não entende nada. E aí tinha que ir lá e fazer, não sou menina, não. Meu nome é Larissa. É isso que eu sinto muito. Me chamo por Larissa. E agora eu tive que aprender a me impor na... E aí entra aquela música do Francisco El Hombre, que também é um livro, na verdade, é o título de um livro. Tristes, Loucas ou Más. Eu ia falar sobre isso agora. É o título de um livro. Inclusive, eu sou taxada de estressada, de chata. Leilane vai reclamar se não fizer isso no tempo, no horário. Eu fiz, veja, tô dando uma demanda para vocês. Vocês têm a obrigação de cumprir. Se vocês não cumprirem, realmente eu vou fazer o papel de chata. Mas preferem me intitular de chata a fazerem o serviço. Então... eu sempre vou ser a chata. E uma coisa também que eu percebo é que, assim, eu sou muito imperativa, eu tenho uma voz muito ativa, eu tenho uma coisa muito de liderança, de saber meu lugar, eu me considero uma mulher empoderada. E eu não preciso que ninguém valide isso. Eu sou essa pessoa e eu falo num tom que não é um tom da maioria das pessoas. E isso incomoda. E eu já ouvi várias vezes, é o jeito que você fala, é o jeito que você fala. Eu disse, engraçado, né? Eu tenho que mudar o meu jeito de falar pra agradar. Mas o meu jeito é esse. Eu falo dessa forma porque eu já falei de outras e nunca fui ouvida. Exato, era isso que eu falava. Né? Então, talvez em alguns momentos pareça agressiva, mas não é agressiva. A gente é reativa, né? Eu falava isso, porque eu sou imperativa. Não, eu sou reativa. Se você falar comigo num tom, eu vou te responder num tom. Agora, se você falar alguma coisa que eu não gosto, ou então que eu não concordo, ou usar um tom que é inadequado, eu vou reagir ao seu tom e talvez você não goste do que você vai ouvir e da forma que você vai ouvir. Mas eu sou a louca, né? Então, e assim, quando você entra na política, parece que para você estar ali, você tem que receber atributos masculinos, né?
ela é corajosa, ela tem força, eu não posso ser sensível na política, eu não posso ser feminina na política, sabe? Porque aí eu seria mole. Ela é mole, ela é frágil. Você não pode chorar na discussão. Eu já passei momentos de estar numa briga política, eu com a razão, eu ganhando o debate, mas aquela vontade louca de raiva, de chorar, e você não podia chorar, porque se naquele momento, se eu chorasse, eu perdia a discussão. E aí eu chegava em casa sem voz, porque como eu não chorava, era como se algo ficasse preso aqui, e eu amanheci outro dia sem voz. Tipo, era um silenciamento natural que acontecia. Teve uma entrevista da ex-presidenta Dilma em 2011, logo no primeiro mandato dela, ela deu entrevista para Cláudia, que é uma revista feminina. E teve uma pergunta, nunca esqueci essa pergunta. Perguntaram para ela o que é que ela achava, que achavam ela dura, grossa, mal-humorada no Planalto. Aí ela fez, eu sou uma mulher séria, cercada de homens meigos demais. Então, assim, eu levei isso pra vida. Quando alguém me questiona, diz, deixa de ser grossa, você tá emocionado? Só pode ser emocionado, porque o homem não é acostumado quando uma mulher ela fala sério, né? Às vezes você não precisa nem alterar o tom da voz, mas na medida em que você muda o semblante, você impõe um não, por exemplo, aquele não bem dado que não tem argumento, é aquela história que você falou, e eu acho que uma das coisas também que me incomoda muito nesse cenário é a coisa de você tá aqui porque alguém indicou você, porque você tem caso com alguém, você é casada com alguém, você é filha de alguém, nunca é pelo seu próprio trabalho, nunca é pelo seu próprio esforço, né? Se você for bonita, então... Então, aí você, não, olha, ela não cabe nesse lugar aqui, né, porque vai dar algum problema, ou então os excessos de elogio, né, do tipo... Você tá bonita hoje. Isso bonita, eu tô sendo bem simpática porque eu estou na TV, né? Mas, enfim, são esses adjetivos, essas adjetivações o tempo inteiro que um homem não escuta. E que às vezes a gente quando eles fazem pra eles é só galantez, assim, é uma besteira. Mas veja, te elogiei, você devia gostar, né? E, nossa, que ódio. Mas quando passa os homens bonitão, a gente não fica falando. Mas assim, olha, você tá um gato hoje, você tá isso, você tá aquilo, tá uma delícia. Ninguém fala isso, né? Mas a gente escuta isso todos os dias. Exato. Né? É bem assim mesmo. Larissa, a gente poderia ficar aqui batendo papo horas e horas, viu? Porque eu amei a entrevista. E no começo a gente falou que você faz parte do movimento Mulheres, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento e a importância do movimento. Então, Sergipe tem vários movimentos menores de mulheres, mas existe um fórum de mulheres sergipanas, que é um fórum que contempla todas não, mas a grande maioria das entidades de mulheres. Inclusive é esse fórum que puxa o ato do 8 de março. Nós fizemos esse ano, pelo 7º ano consecutivo, o 8 de março unificado, que é com todas as entidades de mulheres. E é no movimento em que a gente consegue discutir nossas pautas, amadurecer nossas pautas, entender, se formar para ir em busca da representação política. Então, eu sempre dou o conselho, é importante gostar da política, e a política está em todos os nossos espaços. Até porque quem não quer discutir a política acaba sendo levado por aqueles que discutem. E como eu não nasci para ninguém mandar na minha vida, então a gente entra na política. E o movimento é sempre a porta de entrada. Para mim, o movimento foi o movimento estudantil, a porta de entrada. E a partir daí foi que eu me reconheci, então, quanto uma mulher e uma mulher negra. Foi a partir da minha militância de juventude, que você começa no movimento estudantil e às vezes você está ali na universidade e nem se reconheceu enquanto cidadão. Então o movimento te dá essa consciência política, te dá aquela definição para você, né, do que eu sou, aquela grande descoberta que você faz da sua vida. E o movimento tem esse papel também educativo, né? Tem o papel de produzir as pautas, de pressionar os governos, né, de ir em busca de melhorias para suas categorias, para suas classes. Então, o movimento de mulheres e qualquer outro movimento, ele é uma escola, ele é um aprendizado, né? Todo mundo deveria fazer parte de um movimento.
seja ele da igreja, seja ele da comunidade, seja ele de amplo debate, mas o movimento ele é uma escola. E como ele já diz, ele é um movimento. Ele está sempre em movimento, sempre em busca de pautas, sempre em busca de melhorias. E o movimento de mulheres não é diferente, como a gente falou aqui na primeira pergunta. É por isso que a gente tem sempre novos debates acontecendo. Porque, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, o movimento ele estuda, ele debate, ele conversa, dialoga, e a partir daí a gente vai descobrindo outras coisas, outros olhares. O movimento de mulheres ele não é único. Eu sou mulher negra e tem um debate específico sobre feminismo negro, até porque eu sempre brinco, quando se pensa no feminismo, você visualiza uma mulher branca. Quando você pensa no movimento negro, você imagina um homem negro e ninguém imagina a mulher negra. Né? Quando você faz... quem são as lideranças do movimento feminista no Brasil? No mundo. Aí eu fico pensando, você só vê na sua cabeça várias mulheres brancas. Quando você vai falar sobre o movimento negro, vem à cabeça, as lideranças que vêm na cabeça, no imaginário, são sempre homens. E as mulheres negras, em que local ela está? Já que ela sofre o preconceito de classe, o preconceito de raça e o preconceito de gênero. Então, o feminismo, ele não tem um único olhar. Ele é plural. Do mesmo jeito que eu não tenho a realidade das mulheres da floresta. É um debate que está vindo à tona e que é inviabilizado pela comunicação, que é os abusos sofridos pelas jovens indígenas. Há 2 meses atrás, uma jovem indígena de 15 anos foi estuprada, coletivamente jogada de um penhasco. E ninguém fala isso. Nós tivemos o caso agora do Oscar, da violência que a Jada Smith sofreu. E assim, uma mulher negra foi violentada, desrespeitada mundialmente, e as pessoas só falaram da atitude do marido. Mas ninguém olhou para a mulher negra que estava ali. Entendeu? Então, assim, são diversos olhares. E vai ter olhares que a gente não vai saber. Né? Eu não sou detentora do debate de mulheres, porque tem muitos outros debates do qual eu não vivo. E é isso. E é muito amplo, né? E é esse o movimento. É o movimento e o conhecimento. A cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Você falou sobre o movimento feminista, e aí, só para finalizar, ao contrário do que você falou, graças a Deus, eu tive a imagem... A primeira pessoa que me veio na cabeça foi Djamila. Mas porque é recente. É recente, E trouxe o debate do feminismo negro, do qual exatamente. ninguém... Assim... E que eu li, né, os livros dela. Mas, assim, ela pra mim já virou uma referência. Isso já referência. Mostra uma mudança desse movimento, né? Hoje tem várias referências. A Djamila... Quando você falou, imediatamente na minha cabeça já veio ela. A Djamila, a Juliana Borges, a Joyce, todas são mulheres negras. Sim. Mas... Né, sem querer estender muito, mas, por exemplo, quando a gente faz a leitura, quantas mulheres negras eu li na universidade? Sim, não tinha. Quantos autores negros eu li? Eu fiz, poxa, minha educação acadêmica, ela é branca. Ela é branca, sim. Entendeu? Então, são coisas que a gente aprende já depois. A parte de agora, né? E, por exemplo, eu aprendi isso no movimento. Eu não aprendi isso nas ciências sociais, pelo contrário. Eu tive uma formação branca. E fui em ter a minha formação negra no movimento. Né? Então, assim, cada dia é um aprendizado, por isso que é movimento, estamos sempre em movimento. Não é isso? Larissa, brigadão. Muito foi obrigada. ótimo, maravilhoso o papo, venha mais vezes. É só convidar. A gente vai arranjar outra pauta já pra gente conversar mais tempo. Pronto, o próximo a gente vai ficar falando bem sobre feminismo negro. Vai ser um programa todo dedicado a isso. Pronto. Já tá marcado. Não, tranquilo, eu virei com muito gosto. Muito obrigada pela presença. Nada, querida.